Faz um mês que as instituições de ensino infantil, básico e superior estão fechadas no Brasil. A pandemia do novo coronavírus obrigou escolas e universidades a mudarem o calendário, as metodologias de ensino e as ferramentas de aprendizagem. Como o setor privado se comportou até aqui? Qual foi a reação dos alunos diante da onda de aulas online? Como enfrentar os desafios da aprendizagem em tempos de distanciamento social? Como as escolas podem lidar com a crise financeira de pais e alunos? E o papel do MEC até aqui? Essas são algumas perguntas que o Leonardo Pujol, editor do portal Desafios da Educação, fez ao Richard Vasconcelos. Ele é mestre em Educação pela Universidade de Oxford, CEO da Leo Learning Brasil, uma edtech focada no segmento corporativo, e neto de João Uchoa Cavalcante Neto, o falecido fundador da Estácio, que é a segunda maior empresa de educação do país. A seguir, você confere a íntegra dessa conversa. Richard, bom, eu vou te fazer algumas perguntas assim, como todo mundo, a gente quer tentar prever o que vem pela frente. É difícil fazer previsão nesse momento, é difícil fazer previsão em qualquer momento, mas ainda em tempos de peste é pior ainda. Mas uma coisa assim, eu queria tentar ouvir de você o seguinte: do dia para a noite, as instituições de ensino superior, universidades, faculdades, centros universitários, escolas de ensino básico, de cursos livres, todo mundo precisou mudar as metodologias de ensino, as ferramentas de aprendizagem, o sistema de avaliação digital. Faz um mês, praticamente, que a gente está nessa quarentena aqui no Brasil. Sim. A minha pergunta para ti é o seguinte: dá para a gente fazer um rescaldo dessa operação de guerra que rolou, assim, qual é o resultado que a gente tem? Como é que o setor educacional se comportou nesse período? Eu acho que é difícil analisar 100% e dar uma resposta, porque cada empresa vai fazer de uma forma diferente. Eu acho que tem alguns desafios. Primeiro, a parte da tecnologia. Algumas instituições que trabalham com ensino à distância estão mais preparados para isso. Quem tem tecnologia de plataforma de EAD, estúdio, ou o mecanismo de isso dar certo, certamente conseguiu se adaptar mais rápido. Mas o online eu vejo que sofreu menos. O que eu acho que vai ter uma dificuldade um pouco maior, quem era 100% presencial, e porque veio de uma forma muito rápida. Não é? Eu já montei projetos de ensino à distância para várias instituições de ensino, e você tem toda uma etapa de planejamento, uma etapa de produção de conteúdo, enfim, que pode demorar 2 a 5, 6 meses para ficar pronto. E aqui teve que ser de um fim de semana para outro. E aí você tem alguns desafios que, para mim, são os maiores desafios, é a parte de pessoas, processos e pessoas, principalmente professores. Muitos professores não estavam prontos para isso. Então, professores que não tinham computadores em casa, ou internet, ou webcam, enfim. Você fazer um ensino à distância tradicional das instituições de ensino, já tem um processo outro que funciona, mas pegar o presencial e botar à distância, de um dia para o outro, não é tão rápido assim, e muitas vezes você não faz do mesmo jeito. Então, porque o presencial tem outras características. E outra coisa, se você apenas faz exatamente isso no EAD, você vai ter um outro problema, que vai ser o aluno pedindo desconto. Então, se o aluno fala, eu estava estudando presencial, você mudou para o EAD, você tem esse mesmo curso à distância por R$200, eu quero pagar R$200. Então, você também não pode dar a mesma entrega 100% à distância do que você está nessa digitalização do presencial. Então, acho que cada instituição reagiu de uma forma, mas são vários desafios. É uma pergunta que tem vários aspectos aí, que tem que ter uma certa profundidade para analisar melhor. Deixa eu me concentrar, então, nos alunos, porque, quer dizer, eles têm reagido... como é que você tem visto a reação deles nesse movimento de migração em massa para o ensino online? O aluno, eu não acho que o desafio dele é tecnológico. Alguns, sim. Alguns mais velhos, pode ser, mas o desafio dele é acessar, usar, isso é de menos. Eu acho que, como a instituição não estava preparada, né, o professor, às vezes, não tem computador em casa, às vezes demora para reagir. Então, eu acho que isso aí ele começa a sentir mais.
uma aula que ele tinha pessoas, amigos, colegas, ele não tem mais. O fato de ser uma pandemia global facilita o entendimento disso. Ele não joga culpa na instituição, ele não pode falar, absurdo, não é isso que eu contratei e tal. O que ele vai pleitear é desconto. Então, e aí o que eu acho que é a parte mais preocupante para as instituições de ensino, porque apesar do custo presencial ou online ser mais barato, não é? Mas quando você muda da forma que foi feito, você não eliminou seus custos do presencial. Então, eu vejo a maior preocupação hoje para donos de instituições de ensino é solicitação de desconto, cancelamento e inadimplência. Que isso sempre acontece, mas eu acho que nesse período está uma preocupação muito maior do que o normal. Eu ia te fazer essa pergunta mais para o fim até, mas já que você tocou nesse assunto, exatamente, a gente está no momento, como você falou, uma pandemia, facilita o entendimento, e acho que de ambos os lados, porque as perdas financeiras desencadeadas por esse lockdown, a substituição das aulas presenciais para o ensino remoto, tá rolando aí o pedido de desconto. Tem, no caso do ensino infantil, por exemplo, né, já tem gente até pedindo abatimento integral das mensalidades. No começo, ali no meio de março, mais ou menos, o setor privado justificava que o abatimento ele não era adequado. Até os órgãos de proteção ao consumidor falavam isso também, porque, enfim, tem um custo tecnológico que aumentou, precisa manter o restante da operação, e esse momento singular de pandemia é um momento singular, então assim, é atípico. Mas as semanas passaram, a crise está chegando para todo mundo. Você tem uma visão, não só da área de educação, da parte de aprendizagem, digamos assim, mas você também tem uma ideia de empresa, né, como negócio. E assim, os consumidores também estão com problema de liquidez, e as empresas também. O que dá para ser feito? O que seria bom para todo mundo? Eu vou tratar isso um pouco no nível estratégico e outro no nível de aprendizagem educacional. Okay. No nível estratégico, vamos só imaginar essa situação, tá? Eu não gosto de imaginar isso, porque se tudo voltar em 2021, os nossos problemas serão muito maiores. Mas vamos trabalhar com essa hipótese. Se isso acontecer, você tem que repensar como você vai dar aula, e a gente fala da aprendizagem em seguida, mas em termos de modelo de negócio mesmo. Você tem hoje um ensino presencial, que você tem 60 alunos numa turma, por exemplo, com um professor que vai lá presencialmente e tudo mais. Você tem espaço físico, você tem secretaria, você tem várias outras coisas aí que tem custo. Você tem que repensar todos esses custos. Por que o online custa R$200 por mês versus, sei lá, R$1.000 do presencial? É simplesmente duas palavras, estrutura de custo e escala. Então, se você tiver que ir para um modelo que você vai ser 100% à distância para os próximos 10 meses, 8 meses, você vai ter que rever sua estrutura de custo. Essa é a principal coisa. Olhando para aluguel, pessoas, enfim, tudo que você tem. Infelizmente, não é a coisa mais politicamente correta, ou mais, vamos dizer, humana de se falar, mas é a forma de sobreviver nesse momento, protegendo caixa. Tá? Na abordagem de aprendizagem, eu acho que o maior erro que eu vejo da migração do presencial para a distância é a digitalização do presencial. Você pega o presencial do jeito que ele é e você apenas traz técnicas para digitalizar isso. Então, é igual você querer digitalizar uma loja física no online. Imagina que você entra num site e a forma que você trouxe é você ter um corredor com itens e você vai andando num corredor vendo isso, depois tem que levar isso para um caixa. Tá? Isso é digitalizar a experiência de compras física no digital. Mas não, foi feito um modelo diferente, com e-commerce, com lugares para você comprar, que você tem descrição de produtos. Tá? É diferente. Você só pegar uma aula presencial, gravar e disponibilizar o formato em vídeo é igual você tentar digitalizar a experiência de compra ou você pegar uma peça de teatro, filmar e falar que você está fazendo cinema. Não é isso. Então, eu acho que
as instituições precisam ter um olhar diferente de como ensinar. E isso tem sido a minha crítica há anos do ensino superior, porque não é esse momento de pandemia que está acontecendo há muito tempo. Muitas vezes a gente só vê videoaulas em estúdio, então cada aula dura 2, 3, 4 horas por semana, e o aluno depois tem que responder uma pergunta no fórum, só para falar que está tendo uma aprendizagem colaborativa para que você possa botar o nome do Vygotsky no seu projeto pedagógico. Então, é isso que eu mais vejo do ensino superior. É uma digitalização do presencial. Você tem que repensar a forma de ensinar. Eu vejo que a forma de ensinar online é muito mais baseado em tarefas. Você tem que dar desafios para a pessoa. Ela não pode ser passiva na aprendizagem. E quando você vai entregar um conteúdo, você tem que entregar um conteúdo que desafia a pessoa a pensar. O maior desafio do online não é entregar conteúdo, é gerar raciocínio, é gerar raciocínio crítico. E uma coisa que no presencial não tem, no presencial o professor está dando aula, o aluno está fisicamente lá e não consegue simplesmente fechar a janela e parar de assistir a aula. Então, a concorrência do online é com o botãozinho vermelho no topo da tela, do X. Porque se tiver chato, ele desliga e não volta mais. Então, e aí ele pode trancar a matrícula e voltar só em 2021, quando as coisas voltarem ao que ele está acostumado. Ele não comprou produto online, tá? Diferente de quem comprou produto online, ele comprou produto presencial. Então, você precisa ter uma experiência de aprendizagem diferente. Você precisa também levar em consideração a parte de socialização das pessoas. Como que eles vão se relacionar? E não é só lançando uma pergunta no fórum, que é uma atividade bacana, mas não é só isso. Então, eu vejo que a aprendizagem tem que ser muito mais baseada em tarefas, você ter trabalhos, você ter alguns conteúdos mais curtos. Não dá para ter aulas de 2 horas do professor falando. Hoje em dia, muito mais experiências curtas, vídeo 8 a 15 minutos, depois uma atividade, depois um trabalho em grupo, depois um outro vídeo, e você vai mesclando a forma de aprender, tá? Para não ser apenas aquele cuspe-giz do presencial e para online. Pois é, o ensino híbrido, que se fala bastante no nosso meio, é uma pauta frequente de congresso, de feira, mas parecia que os educadores e, sobretudo, os gestores ainda tinham uma casca, resistiam a uma modelagem que fosse além dessa mera virtualização da aula presencial que você está nos dizendo aqui. Agora, o home office, ele está se tornando novo normal, isso vai se tornar também um modelo de negócio, um modelo de trabalho. Você acha que teremos, então, uma mudança no pensamento sobre a forma de se fazer educação à distância? Eu acho que sim, tem que ter. E aí, independentemente de home office ou não. Eu acho que o mercado de ensino superior virou muito negócio e pouco educação. Virou muito dinheiro e pouco aprendizagem. E aí, como que você faz isso? É ganhando escala e reduzindo custo. Esse o olhar de todo mundo. Uma coisa é o momento atual, que eu acho que todo mundo tem que sobreviver, mas qual é o perigo que eu vejo que acontece no ensino superior? Hoje em dia você tem muito curso barato de baixa qualidade. Você pega um professor, bota ele dando uma aula de 2 horas, digitaliza, bota um fórumzinho lá, fala que você está fazendo ensino à distância, a pessoa fica 4 anos assistindo isso e você dá um diploma para ele. Qual o maior problema disso? Essa pessoa muitas vezes não sabe nada. E aí, quando eu falo não sabe nada prático. Vai para o mercado de trabalho e não vai conseguir emprego. Então, tem uma pesquisa que mostra, uma pesquisa americana, 88% dos alunos que fazem ensino superior para conseguir um emprego melhor. Então, a palavra que o ensino superior tem que adotar no seu vocabulário e nas suas grades curriculares é empregabilidade, que hoje em dia, cada vez que eu vejo, está cada vez mais distante. Então, os alunos estão se transformando de alunos para desempregados após a conclusão do seu curso. E aí, novamente, não estou falando de todo mundo, estou sim generalizando, mas quando a gente olha para números, quantidade de cursos que tem esse modelo é muito grande, tá? Vão ter exceções, claro. Mas
Qual o perigo disso? Aí o EAD tem um trabalho muito importante que fez isso acontecer mais. Como no EAD a gente bota 700 alunos numa sala de aula, com um monte de tutores recém-formados, com pouca experiência, só para responder fóruns, não gera aprendizagem de verdade. Você até consegue fazer ele passar na prova, porque você gerou um modelo de ensino de memorização, onde o professor fala alguma coisa, você dá algumas dicas para ele, ele tem conteúdo suficiente para passar numa prova, mas daqui a 2, 3, 4 anos ele não tem emprego, não tendo emprego, cria uma percepção que já está sendo criada, principalmente entre os mais jovens, que o ensino superior não tem relevância. E, para mim, esse é o maior perigo do modelo atual. Porque é completamente... não é verdade. O ensino superior tem relevância. Só que o modelo que está sendo feito vai criar essa impressão e vai ser exatamente o que vai ser o tiro no pé dessas instituições, porque daqui a 5, 8 anos, menos pessoas vão querer fazer ensino superior, porque aquele diploma não serve para nada. Hoje em dia, a gente já vê empresas dispensando diplomas na hora de contratar, porque já sabe que não faz tanta diferença assim. No momento que a gente tem muito desemprego, talvez o diploma ainda seja relevante, mas se a economia voltar, você vai ter briga por pessoas qualificadas, briga por pessoas qualificadas não necessariamente significa diploma. Então, para mim, esse é o maior perigo no longo prazo. Tá? No curto, como eu falei, é sobreviver, porque o desafio é muito grande mesmo. Você estava falando aí sobre mercado de trabalho, empregabilidade, e eu pensei um pouco nos alunos que se formaram agora. A depender do curso e a depender da cidade onde a pessoa mora, ela já podia ter uma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, seja com emprego ou seja como autônomo, né? Já abrindo talvez um conceito de trabalhabilidade, que também tem surgido aí, tem se comentado bastante nos últimos tempos. O que a instituição de ensino pode fazer agora por esse egresso ou por esse aluno prestes a se formar? Porque eu acredito que, como os profissionais que já estão no mercado de trabalho, que talvez estejam tendo suas jornadas de trabalho reduzidas junto com o seu salário, ou sendo demitido, ou sem perspectiva, a instituição ela pode ajudar de alguma maneira prática nesse momento? Eu acho que sim. A forma que eu vou falar como ajudar nesse momento e como pensar mais longo prazo. Nesse momento, primeiro, eu sempre volto para básico, né? Qualquer gestor sabe disso. Esse momento é muito olhar para a caixa. Mas como que você consegue ajudar até o seu caixa prosperar? É ajudando o seu aluno a ter emprego. Se o seu aluno consegue um estágio, um emprego, ele vai, de fato, ter menos inadimplência, etc. Como que você faz isso? Parcerias com empresas, tá? As empresas têm uma dificuldade muito grande para achar mão de obra qualificada. Se você for a empresa, você for a instituição que gera essa mão de obra qualificada, você vai conseguir gerar emprego para o seu aluno e ele, durante a sua graduação, vai conseguir pagar. Então, é um ciclo vicioso. Agora, quando você gera um ensino de baixa qualidade, que não gera empregabilidade, que ele vai se formar como, sei lá, engenheiro ou advogado, só para ser mais um motorista de Uber com diploma, você vai ter uma dificuldade muito grande, porque essa pessoa não vai recomendar a instituição de ensino, ou durante a sua faculdade ele não tem renda. Então, tudo volta para a essência de você conseguir gerar qualidade de ensino que, de fato, entrega conhecimento, e não só conteúdo. Tá? E aí volta para o que eu falei antes. Desenvolver uma estratégia pedagógica que não seja 2, 3 horas de videoaula, que seja uma estratégia que vai mesclar conteúdo com atividade, com interação, com socialização entre os alunos. Enfim, você tem que ter essas metodologias. Isso aí no curto prazo, tá? Porque no curto prazo, tanto o aluno quanto o gestor vai pensar no bolso. No médio e no longo prazo, eu acho que as instituições precisam também trazer o mercado de trabalho para dentro, tá? Fazer parcerias para estágio, emprego, acho que isso aí é obrigatório, mas ouvir o RH das empresas, ouvir as empresas, quais são as dores que elas têm. Então, são muitas instituições de ensino que vão para o RH e fazem uma parceria no sentido de vou abrir um cadastro para a sua empresa para você lançar vagas e achar meus alunos. Tá bom, mas quem disse que eu quero os seus alunos? Quem disse que o que eu preciso, os seus alunos estão aptos a fazer? Então, você tem que ouvir o RH, e ouvindo o RH, você consegue desenvolver o currículo, que isso vai acontecer.
E eu vou te dar um exemplo muito prático, tá? Alguns aqui podem me conhecer, outros não, mas eu venho da Estácio. Então, a Estácio, meu avô foi fundador da Estácio, trabalhei lá há muito tempo, e a Estácio, diferente da Estácio até de hoje, ou das outras instituições, ela nasceu e cresceu sem dinheiro. A gente, na família, não tinha dinheiro para fazer ela crescer. Então, qual foi o grande diferencial que a Estácio trouxe que fez ela ficar o tamanho que ela é, sem dinheiro, tá? Uma coisa importante, a gente abriu o capital em 2007, com 220 mil alunos, sem devendo dinheiro ao banco, não tinha dinheiro em caixa, não tinha, sabe, não era o modelo de hoje. Como que a gente fez isso? Gerando emprego para os alunos. Todos os cursos, todos, tinha algum tipo de atividade relacionada à comunidade que tinha alguma experiência com os alunos. Então, por exemplo, curso de arquitetura prestava serviços gratuitos para a comunidade, ajudando. Curso de direito prestava serviços gratuitos de direito. Curso de veterinária, tinha uma clínica de veterinária que atendia a comunidade ali em volta. Nenhuma dessas atividades gerava lucro para a instituição, mas todas essas atividades, e aí eu falo todas, eu estou falando de fisioterapia, tecnologia, qualquer área, engenharia, tudo tinha laboratórios que aproximavam o aluno com as empresas dentro daquela micro-região. E, como falei, não gerava lucro, mas gerava experiência, gerava empregos. Os alunos tinham uma evasão menor, tinham experiência, conseguiam emprego, conseguiam pagar. Então, foi a forma que a gente conseguiu crescer a instituição. No Rio de Janeiro, a gente tinha uma market share na época de 50%, porque todo mundo sabia que dentro da Estácio você tinha uma conexão muito grande com o mercado. Isso, claro, ao longo do tempo veio se perdendo. Na nossa época, a margem de EBITDA, né, que todo mundo olha, era bem menor do que a de hoje, mas, claro que hoje tem muito mais dinheiro, mas é a forma que a gente fez a instituição crescer sem nada, gerando emprego para o aluno, porque o aluno que precisa estar no centro, e não as coisas periféricas do coordenador, o currículo, é o que o aluno precisa de emprego. Legal. Richard Vasconcelos, CEO da Leo Learning. O papo está muito bom e você deu um exemplo aqui agora sobre o tipo de liderança que o setor privado pode... Como ele pode ser um líder nesse sentido. E aí, acho que a minha última pergunta aqui para a gente encerrar é com relação à liderança pública. O MEC, no começo ali no começo de março, estava muito reticente com a ideia de fechar escolas, não considerava isso, depois viu que a coisa apertou, que a dificuldade veio, autorizou o uso de educação à distância, antecipou formatura de estudantes da área da saúde, primeiro para combater o coronavírus, depois permitiu que eles já atuassem em outras demandas também. Isso foi visto de forma positiva, mas ao mesmo tempo o governo, a parte educacional, o Ministério da Educação está comprando briga com o governo, manteve o Enem, apesar de toda a bagunça que esse lockdown provocou no calendário escolar, no calendário acadêmico. O que está faltando, na sua opinião, da parte pública, no que diz respeito à liderança da educação? O que está faltando? Tá, eu vou falar isso na esfera privada, nas instituições privadas, eu não vou falar das universidades públicas, que aí eu acho que é uma dificuldade, uma complexidade muito maior. Mas, de qualquer forma, para a universidade pública tem que ter interação com o mercado. Mas, para o MEC, com as instituições de ensino, é um grande limitador para a inovação, sem dúvida. No entanto, eu acho que muitas pessoas usam o MEC como um escudo para não fazer inovação, para não inovar, para não trazer um formato diferente. E eu vou trazer exemplos de outras áreas que quem tem que inovar, não... Assim, a legislação, ela acompanha a inovação, ela não gera inovação. Então, por exemplo, o Uber, se esperasse legislação, ele jamais seria inventado. Ele foi inventado e depois a legislação acompanhou. A Rappi, iFood, qualquer tecnologia que vai mudar paradigmas, ela primeiro é feita pela iniciativa ou privada, ou uma instituição de pesquisa, tudo mais, depois a legislação acompanha. Então, quando eu trago as ideias que eu tenho na área de educação, eu sempre escuto a mesma coisa. Mas o MEC não permite, mas o MEC não permite.
Para mim, quem fala isso é porque está com medo de inovar, está com medo de enfrentar o sistema. E eu vou dar um exemplo muito prático, como que o MEC mudou dentro de uma experiência real nossa, que foi a graduação tecnológica, que hoje é conhecida aí como Politécnico, ou graduação tecnológica de 2 anos e meio. Esse modelo não existia no Brasil. A Estácio trouxe isso do México e peitou o MEC e falou, vamos montar isso aqui, vamos trazer nichos diferentes de educação e tal, e criou um modelo, primeiro lançou a inovação, deu um caos enorme no MEC na época, e aos poucos isso vem sido, foi aprovado e hoje é padrão de mercado. Então, muitas coisas que o MEC não permite, ele nunca vai permitir se você pedir permissão. Então, você tem que mudar o conceito. Claro que você não vai oferecer uma coisa que é ilegal, óbvio que não. Mas você tem que sair inovando, testando e comprovando e trazendo números que mostram isso. Então, se você não pode, você tem que seguir uma ementa básica, tá bom, eu sigo a ementa básica, dou a prioridade pequena para a ementa básica, mas como que eu dou a prioridade para desenvolver as habilidades que o aluno precisa dentro onde eu tenho liberdade? Então, eu vejo que todo mundo reclama do MEC, mas segue rigidamente o que ele determina, em vez de tentar achar as brechas, em vez de tentar mudar os paradigmas do próprio MEC. E última análise, não siga o MEC dentro de uma parte informal. Mostre para o aluno, você tem 2 trilhas, você tem que fazer o básico, isso aqui vai te preparar para uma coisa, mas eu vou te dar um monte de outros conteúdos, um monte de outras coisas, que isso aqui é empregabilidade, vou criar a trilha da empregabilidade, que não é regulamentado, que é um material adicional. Seja criativo, ficar botando a culpa no MEC é a forma mais fácil. Eu me lembro quando a gente fez credenciamento de EAD, na Estácio, as regras eram uma, hoje são outras, hoje qualquer instituição pode ter. Na época a gente tinha que ter uma biblioteca com livros, tal, em todas as unidades. Tinha que ter espaço físico, secretaria física. As regras vão mudando. E você tem que provocar essa mudança. Ficar só passivamente assistindo e reclamando é a coisa mais fácil. Agora, eu vejo que o MEC, principalmente no ensino à distância, tem sido bastante favorável. Mudou recentemente a legislação, essa portaria nova, que permite que flexibilize cada vez mais o ensino à distância. Agora permitindo presencial ir para 40%. Então, várias iniciativas que, no aspecto do ensino à distância, eu acho que cada dia melhora. Mas no aspecto que eu falei de empregabilidade, realmente tem um desafio, e vai ser o trabalho de cada gestor educacional resolver o seu desafio, né? Então, mas tem que inovar. Richard Vasconcelos, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por ter se juntado a nós aqui no Desafios da Educação e até uma próxima oportunidade. Tá ótimo, obrigado pelo convite.